É uma multinacional e estava tendo desvio. E tinha a filmagem do meliante lá, o funcionário, pegando e saindo. Aí vamos lá conversar com o rapaz. Meu, foi quase 2 horas. O cara não mentia. Ele não pegou nada e ele não roubou. Aí eu falei, mas... E tinha imagem. E tem uma imagem. Tô vendo ele Mas lá. olha que legal, ele já me contou essa história. Aí quer dizer, você fica... Aí o que acontece? Não sei se ainda está, né? No aeroporto da Rússia, para você adentrar, você fala com uma máquina similar a essa. Você Respondendo um questionário. responde, vai te perguntar a religião, o que você faz, se você já teve alguma coisa. Se ela resolver que você vai entrar, você entra, senão você não entra. Caramba. E passa depois do polígrafo ou qualquer teste mecânico ali, eletroeletrônico, seja lá o que for, é uma maneira de ter uma peneira para depois ir para um ser humano. Então ali, de repente, já consegue, tipo, esse daqui tá tranquilo, se tá tranquilo, vai embora. Porque... Esse estou em dúvida, vem para cá, vamos conversar com... Porque nem, por exemplo, esse caso aqui, eu trabalho muito com combate à fraude, né? Então, vamos colocar o seguinte, tem uma empresa, e hoje em dia você tem um problema sério de você mandar embora um funcionário por justa causa, principalmente com desvio, essas coisas. E normalmente o setor tem 10 pessoas. Como que sumiu? Aí, de repente, você faz a entrevista com os 10. De cara, eu chego para você e falo, 5... Pode libera, esquecer. porque ele não sabe nem o que nós estamos falando. Agora, aqueles outros 5, vamos dar uma olhada com mais calma. Então, ele consegue te dar filtros, entendeu? A própria polícia, quando usa um mecanismo desse, tem delegacias que usam, isso aqui não pode servir como prova, entendeu? É ser uma coisa... Você vai ser preso por causa disso aqui. Não. Mas ele te dá um caminho muito grande. Eu sempre falo isso. Entendeu? A linguagem corporal ou a linguagem silenciosa... ela não vai determinar, ela vai orientar os profissionais a colocarem energia e foco naquilo que interessa. E você consegue. Em vez de analisar, imagina, vamos analisar os 10 computadores. Isso é custoso, vai demorar. Não, esses 5 você já eliminou. Vamos concentrar nesses aqui. Então, quando você faz essa perícia, né, corporativa e tudo mais... Essa primeira leva é para justamente você descobrir os honestos. Para você não estressar os honestos, não ficar perdendo dinheiro com aquela galera. Eu tenho um caso, vocês posso contar? Não vou mencionar assim. É uma multinacional e estava tendo desvio de produto. Aí nos chamaram porque é o seguinte, tinha a filmagem do meliante lá, o funcionário, pegando e saindo. Então, você já tem a prova. A prova concreta. Aí vamos lá conversar com o rapaz. Meu, foi quase 2 horas. O cara não mentia. Ele não pegou nada e ele não roubou. Aí eu falei, mas... E tinha imagem. E tem uma imagem. Tô vendo ele mas lá. Olha que legal, ele já me contou essa história. Aí, quer dizer, você fica... Aí o que acontece? Ele trabalhava, começou a entender todo o contexto, como que funcionava. Então ele fazia instalações, então... Elétricas, né? Elétrica. Então, vou pegar fio lá no estoque, ele pegava 50 metros de fio. E usou 45. Sobrou 5. Esses 5, qual que era a norma? Você amassa e joga no latão, que isso é sucata. Beleza? Beleza. Pá. Todo dia jogar na sucata. Aí eu descobri que ele fazia o seguinte. No final do dia, esse latão era descartado do lado de fora da empresa e vinha um monte de morador de rua, criava um tumulto lá de fora. Porque aquilo valia dinheiro, era um cobre. O chefe dele falou o seguinte, vamos fazer o seguinte, João. Todo dia você pega o fio, depois a gente, quando tiver um volume grande, a gente vende, a gente racha o dinheiro entre os funcionários e a gente faz o café da manhã de todo mundo. Então, eles ganhavam R$1.200, com aquilo eles conseguiram aumentar mais R$300 na renda de cada um e faziam um café da manhã todo mês. Quer dizer, aí eu apurei que não teve desvio, não teve... Única coisa, uma norma da empresa. Alguém, por maldade, ou vendo só o filme, interpretou aquilo. E foi, por isso que eu digo, às vezes ele tinha uma Então, na cabeça dele, ele não estava roubando, ele tá pegando lixo. Ele tá pegando descarte. E ele tá ajudando todo mundo, ele tá ajudando os amigos. Quer dizer, então, tanto é que ele me deu a relação de todo mundo. Todo mundo que participava, já sabia tudo. Você ia perguntar alguma coisa, Mandíbula? Mas eu ia sair um pouco desse assunto. O que eu ia falar, então, eu ia falar sobre
O que você vai falar? Porque eu ia falar sobre inteligência artificial de ajudar nisso daí. Mas eu ia perguntar o seguinte, que a gente tava falando, por exemplo, do polígrafo em si, que tem as fases que você comentou, e desse de voz. Mas, por exemplo, e uma pessoa que sofre, por exemplo, de algum transtorno, por exemplo, de ansiedade, vamos supor, que só da pessoa estar naquela ocasião, ela já muda todo, por exemplo, o jeito de falar, a expressão corporal. O polígrafo, ele pega além dessa... Eu digo pra você, a bala de goma mudou? Quando eu perguntar pra ele? Não. Ele vai falar que é bala de goma. Sim. Como que ele vai falar? Gaguejando, nervoso ou não. Vai calibrar pra ele, a atenção dele vai estar lá em cima. Isso aqui é macaco? Continua sendo macaco. Entendi. Não mudou. Então, por exemplo, eu digo que o seu tá quase 11. Vamos colocar que o dele tava 11,5. Eu só tenho esse diferencial, você entendeu? Então, o que acontece? Agora, se ele tiver uma disfunção cerebral, ele tiver algum problema psicológico, aí pode ser que a gente não pegue. Porque ele pode ser um doente, um psicopata.